Fala pessoal, hoje eu vou mostrar como eu faço todas as técnicas que eu utilizo para obter esses resultados. Depois dessa aula, vocês nunca mais vão ter dificuldades para fazer esse tipo de edição. Eu quero ser bem direto nessa aula, eu vou explicar tudo certinho, mas eu quero ser bem direto nessa aula. Mas antes de começar e ir exatamente direto ao ponto, eu quero dar umas dicas. Eu sempre recomendo que você faça uma boa captação. Entendeu? Olha, essa foto está bem iluminada, tem um fundo legal e mais adiante eu vou falar sobre a questão do fundo. Então, o primeiro passo é você fazer uma boa foto já ali no clique, para você não ter tanto trabalho na edição. Porque eu vejo muita gente fazendo foto de qualquer jeito e querendo resolver na edição. Não é assim. Se você fizer a foto já pensando, né, em adicionar ali o backdrop, o fundo, você não vai ter tanto trabalho. Na verdade, na maioria das vezes, não tem trabalho, entendeu? E uma coisa que eu tenho percebido que fundos nessa tonalidade, cinza, né, até um pouquinho mais escuro, não tão escuro, preto não fica legal, mas esse cinza aqui mais claro, até aqui um pouquinho mais aqui na ponta, funciona muito bem. Então, ele funciona para usar todas as técnicas que eu vou ensinar aqui nessa aula. Então, esse foi um recado rápido. Pense na edição na hora da foto, que vocês não vão ter trabalho. E aqui eu vou mostrar exatamente o que acontece. São poucas camadas que eu utilizei para fazer essa edição. As duas principais são essas duas aqui, ó. Vou mostrar. Olha, essa e essa. Olha só, com duas camadas eu já consegui obter esse resultado. Então aí depois foi só, olha, essa próxima camada foi um preset que eu adicionei, deixei o ambiente com as mesmas cores, entendeu? E finalizei. Olha, coloquei o nome aqui, mas é detalhes, são detalhes. A mesma coisa com esse outro fundo. Mesma coisa, ó, pode perceber, tá aqui, ó. 3 camadas. Então, eu vou mostrar na prática exatamente como que eu faço isso. E antes de começar, já aproveita e dá o like aí, se inscreve no canal porque eu pretendo continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E detalhe, fica até o final porque eu tenho uma surpresa, eu tenho um bônus para vocês, beleza? Eu tenho aqui a imagem, ó, sem a edição, tá bom? Aquela imagem que eu já tinha feito aqui, ó, só que ela tá aqui sem as edições e a gente vai fazer aqui do zero, beleza? Lembrando que para funcionar, para você conseguir realmente me acompanhar nessa aula, é muito interessante você ter o Photoshop na versão mais atualizada. Se por um acaso você vê eu fazendo alguma coisa que não tenha no seu Photoshop, provavelmente ele é desatualizado e infelizmente não tem o que fazer, né? O primeiro passo vai ser adicionar a textura que eu vou utilizar. Vou pegar aqui na minha pasta de backdrops, vou adicionar essa daqui, ó, e vou deixar do tamanho da imagem. Pronto, o primeiro passo vai ser só isso. Eu vou desabilitar ela aqui e vou falar sobre as técnicas que eu utilizo. Basicamente tem três técnicas que pode ser utilizada e uma delas é em conjunto uma da outra. Então aqui eu posso simplesmente duplicar a camada dele, né, da foto original e remover o fundo e colocar a textura. Pode fazer isso porque com a inteligência do Photoshop fica muito fácil de fazer. E eu posso também fazer exatamente o que eu vou fazer agora. É o seguinte, adicionei a imagem, né? Tá aqui a textura, ó. Agora eu seleciono a camada dele, ó, tá aqui, ó, selecionado, e vou dar aqui, ó, um select subject. O Photoshop vai identificar e vai tentar selecionar. No caso aqui, ó, ele não conseguiu selecionar essa parte aqui do chapéu, né? Então eu venho com outra ferramenta aqui, ó, tá vendo? Aqui na área de seleção tem essa ferramenta que ele faz identificação de objetos na imagem. Então aqui, ó, eu segurando o Alt, não, o Shift na verdade, eu consigo selecionar o chapéu também, ó. Então agora minha seleção está perfeita. E aqui, ó, novamente, eu vou ativar a imagem. Segurando o Alt, eu vou clicar aqui em máscara, ó. Tá vendo? E aí, o que acontece?
eu venho aqui e mudo o modo de mesclagem. Ou overlay ou soft light. Um deixa mais suave, o outro deixa mais forte. Eu vou deixar mais suave, assim. Beleza? Reparem que fica meio apagado, não é verdade? Fica meio apagado. Mas aí é onde entra a técnica. Antes de fazer a técnica, eu gosto de aplicar um desfoque. Eu acho interessante e recomendo que vocês façam o mesmo. E no caso, eu vou utilizar o novo desfoque do Camera Raw. Ctrl Shift A, eu abro a imagem no Camera Raw e vou aplicar aqui o desfoque. Aqui, ó, Lens Blur. Aqui a gente consegue aplicar um desfoque exatamente como o da lente. É muito melhor esse desfoque aqui que o desfoque gaussiano que tem lá no Photoshop, por exemplo, que eu utilizava sempre ele, porque não tinha isso aqui. Agora vocês vão perceber que esse aqui é muito real, o desfoque, tá? Então ele realmente é para simular como se você tivesse feito uma foto com uma abertura grande ali, tivesse desfocado o fundo. Eu não quero tanta nitidez no fundo. O fundo é só um detalhe na minha imagem, ele não é para chamar a atenção. O que importa na minha imagem é a pessoa que está sendo fotografada, não é o fundo é um detalhe, tá bom? Então aqui, ó, vou pegar o pincel e vou completar o desfoque, ó, tá vendo? Eu quero toda a imagem desfocada. Porque aqui você faz o controle do foco. Você foca em algum lugar e desfoca em outro lugar. Tá vendo? Aqui nesse slide. Mas eu quero a imagem todinha desfocada. Coloquei 15 aqui, ó. E vou dar um OK. Olha a diferença que isso faz. Entendeu? Já faz muita diferença. E agora vamos dar continuidade à técnica. Já fiz o processo de desfoque, eu vou simplesmente duplicar a imagem novamente, Ctrl J você duplica e vou mudar o modo de mesclagem, agora para um diferente, o Light ou o Screen funciona muito bem, tá bom? Então aqui ó, eu vou ver qual que sai melhor. E aí eu diminuo a opacidade, ó, tá vendo? Eu não quero que fique assim, eu não quero, beleza, é legal, mas eu não quero. Eu quero que ele fique só lá, sem muito destaque. Exatamente isso. Olha, e aí você testa qual que fica melhor. Posso até deixar ele em screen para deixar mais claro. Pronto. Exatamente isso que eu queria. Olha a diferença que fez isso. Tá vendo? Olha o antes e depois. E agora, ó, eu vou dar um Ctrl Shift Alt E e vou criar uma nova imagem com todos os ajustes que eu fiz, ó, tá vendo? Pronto, agora eu tenho uma nova imagem aqui, ó. Vou levar essa imagem para o Camera Raw, novamente, e vou aplicar um dos meus presets. Que agora, quando eu aplicar o preset, toda a imagem vai pegar o efeito que eu vou aplicar. Eu já tenho um preset aqui que eu fiz para essas edições que eu tenho feito aqui, entendeu? Essas edições que eu tenho feito de demonstração, de uso dos backdrops. Então eu já salvei essa edição porque o que acontece? É uma edição por cima de uma edição, porque a foto já tem edição. Então aqui é uma edição bem suave. Olha só, antes e depois, ó. Tá vendo? Bem suave. Modificou aqui e a gente vai corrigir esses detalhes aqui, ó, que eu não gostei, né? Ficou meio esverdeado. Então aqui a gente pode fazer isso de algumas formas. Eu posso vir aqui no Color Mix e modificar no HSL, tá vendo? O esverdeado lá, ó. Isso aqui é questão de gosto, tá bom, pessoal? No meu caso, eu não quero que ele fique tão esverdeado como tava. Eu quero que ele fique mais assim, ó. Vendo? Mais amarelado. Pronto, exatamente isso. E aqui, ó, o que eu vou fazer também? Vou criar uma máscara. Por isso que eu falo que é importante ter o Photoshop atualizado, porque ele estando atualizado, você vai ter todas essas ferramentas. Vou criar uma máscara aqui e vou selecionar apenas o fundo. E aí no fundo eu vou dar um pouquinho mais de contraste, olha só. Tá vendo? Olha que legal o contraste lá. Pronto, só isso. Só queria isso mesmo, exatamente isso. E aí você vai fazendo ajuste conforme sua imagem, tá bom?
Cada imagem tem um processo de ajuste diferente. E aqui eu vou dar um OK. Sério, deu trabalho fazer isso? Olha aqui, ó. Olha a seleção aqui como ficou boa. Olha aqui, ó, como ficou boa. Tá vendo aqui? Essa branquinha aqui é do triângulo, ó. Olha como ficou bom aqui no cabelo. E se não tivesse ficado bom no cabelo? Aí entra mais outra dica. A importância, novamente, a importância do Photoshop atualizado. Utiliza a inteligência do Photoshop e pede para ele criar um cabelo. Vamos supor que o cabelo não ficou bom aqui, né? Eu vou pedir para ele criar um cabelo aqui. Vou colocar só o cabelo. No meu caso, eu vou colocar em inglês porque meu Photoshop é em inglês. E aí é só aguardar que ele vai gerar. Ele pode errar, mas geralmente ele vai acertar e vai fazer um preenchimento muito bom. Então não tem mais como ter trabalho com isso hoje, né? Com tantas ferramentas que tem. Olha só, ficou estranho aqui, ó, mas olha só, teria outra opção. Ele sempre dá 3 opções, entendeu? Então isso facilita muito a edição. Tá feito, galera. Olha como foi simples fazer isso aqui. E agora eu vou mostrar uma outra técnica que eu utilizo também. É basicamente a mesma coisa, é um conjunto, sempre vai variando. Junta uma com outra, utiliza um pouquinho de uma na outra e assim você vai conseguindo obter o resultado. Não é que seja uma coisa certa que você faça ali toda a vida e vai funcionar. Entendeu? Não é uma regra. Você pode fazer, utilizar um pedacinho de uma, um pedacinho da outra, até você conseguir obter o resultado. E é exatamente o que eu faço. Às vezes não dá, eu pego de uma e utilizo em outra. Entenderam? As ferramentas estão exatamente aqui para isso. Então aqui, ó, vamos utilizar agora essa foto desse bebê de Natal. Vou deixar só a imagem do tamanho da imagem. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre deixar a opacidade assim e ver como que tá o fundo, tá vendo? Como que tá o fundo em relação ao bebê, né? Nesse caso aqui tá ótimo. Tem árvore de um lado, do outro, tem esse campo vazio que onde ele ficou exatamente no meio, então tá excelente. Novamente vou fazer a mesma coisa. Seleciono a imagem, Select Subject, Photoshop vai fazer a leitura. Fez a leitura, selecionou o bebê, seleciono a camada, seguro o Alt e aperto. Criou lá, né? E agora eu mudo o modo de mesclagem, ó. Overlay ou Soft Light. Prestem atenção nos detalhes aqui, ó. Olha como eu preservo todas as sombras utilizando essa técnica. Tá aqui a sombra. Olha como o recorte fica perfeito, olha. Entendeu? Perfeito o recorte, ó. E se não ficasse bom, era só utilizar a inteligência do Photoshop. E agora entra a dica da técnica que eu estou utilizando, que estou gostando bastante. E é o seguinte, ó. Você vem aqui na imagem, tá vendo que tem um espaço aqui, ó. Não é para clicar no nome, nem aqui, nem aqui. É no espaço que fica. Se não tiver esse espaço, você aumenta aqui, ó, para você conseguir enxergar, ó. De repente está aqui e você não consegue. Então você precisa clicar nesse vazio, ó, e vai abrir esse painel aqui, onde você vai fazer um degradê, né, com o fundo. Olha só. Segura o Alt e arrasta esse pino. Tá vendo como ele vai fazendo um degradê e se misturando com o fundo? Se eu tirar, ó, todo, ele vai ficar bem suave. Mas é exatamente isso que eu quero, ó, que ele deixe bem suave. Eu não quero que chame tanta atenção. Tá vendo, ó? Pronto. Se tiver achando que tá pouco e tal, pode fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó? Vou utilizar a mesma técnica que eu utilizei antes, só que em conjunto com outra técnica que eu fiz agora há pouco. Entendeu? Então, ó, posso deixar mais brilhoso um pouquinho. Excelente. Olha só. Tá vendo como faz diferença isso? E aí, você pode fazer o que eu falei antes. Aplica um desfoque para tirar um pouquinho de nitidez do fundo. A gente não quer que o fundo chame a atenção. A gente quer que o bebê chame a atenção. Olha como, nesse caso, foi muito simples fazer. Não é verdade? Então, basicamente, sempre eu vou tentar fazer a mesma coisa. Se não funcionar, tento a outra coisa. E assim eu vou combinando as técnicas até conseguir o resultado. E aí, novamente, se você quiser, leva para o Camera Raw, aplica um preset, alguma coisa. Isso é questão de gosto
vai de como você edita a sua imagem. E a outra forma de fazer a edição é exatamente essa daqui. O que acontece? Lembra que eu falei que você pode duplicar a imagem, remover o fundo, colocar o fundo atrás, que vai dar certo também? Isso graças à inteligência do Photoshop? Então, exatamente isso. Olha só, tenho essa imagem aqui original, tenho esse background que está no pacote de backdrops também, muito legal por sinal. É um cenário real, né? Digamos assim, que é uma paisagem, não é uma texturazinha ali que usa no estúdio ali, é realmente um cenário, entendeu? Então tem a diferença de cenários para textura, né, para uma foto assim de um ambiente, de uma paisagem, tem as diferenças. E aí, olha só, eu basicamente removi o fundo da imagem, tá bom? Aqui na própria ferramenta do Photoshop você consegue remover, ou você pode fazer do mesmo jeito que eu falei. Seleciona ela aqui, ó. Vou selecionar, ó. E aí você clica aqui, ó, para remover. Entendeu? Pronto. Basicamente isso. Aí eu coloquei o fundo, né? Tá vendo, ó? Exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? E aí, qual a técnica aqui? Já tá feita aqui minha edição. Mas eu vou mostrar exatamente como que vocês podem fazer também. Tá vendo que tem uma diferença de cor? Pouca. Mas tem uma diferença de cor da imagem do fundo para a imagem da modelo, né? Então, o que eu sugiro fazer? Você pode duplicar a imagem, né, que você removeu o fundo. Vem aqui em Filter, Neural Filters. Aqui tem um filtro que ele faz harmonização de cores. Tá vendo aqui, ó? Se ele tiver com a nuvenzinha assim para baixo, é porque você não instalou ainda. Você precisa instalar. Aí ele instala e depois você pode usar. E aqui eu ativo ele, ó. Agora eu vou pegar uma foto que eu quero que ela traga as cores para a minha imagem. Percebam como que ele fez aqui o processo e ela já fez a ambientação. Olha como ela já está com as cores, parece que ela estava aqui nesse ambiente. E aqui você faz o controle, ó. Não, achei que ficou muito forte, você pode diminuir. Não, achei que ficou muito azulado, você pode colocar um pouquinho de amarelo. Entendeu? Isso não tem como eu dizer um número certo, porque vai depender da sua imagem. E olha como isso faz diferença. Eu vou aplicar e vou mostrar o antes e depois. Olha, sem e com a ambientação. Por que isso é interessante? Porque quando eu utilizar um preset e aplicar as cores, ela e o fundo vão ficar basicamente iguais nas cores, que foi exatamente o que eu fiz, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha como ficou tudo com a mesma edição que eu fiz, ó. Fiz a mesma coisa, levei para o Camera Raw, apliquei o preset e todo mundo ficou com as mesmas cores. Tá vendo aqui a questão do cabelo, né? A gente ia ter um problema no cabelo. Mas olha como o Photoshop por si só já fez um trabalho muito bom, tá vendo? Então aqui se ele não tivesse feito, beleza. Fiz aqui, mas não gostei muito. Não gostei muito desse cabelo aqui. Não ficou bem feito. Beleza. Primeira dica, você pode fazer aqui, ó. Clica aqui na imagem, vem aqui, ó, em Layer, Matching. Se o seu Photoshop é em português, em espanhol, em inglês, e você não está conseguindo, né, ver o nome da mesma forma aqui, vai pelo caminho. Onde é aqui, ó, Layer, o último e o primeiro, Color Discontamination. E aí você cuida para não aplicar muito, né? O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está tirando restos da cor original que tinha no fundo, que era escuro, tá vendo? Ó? Olha aqui a diferença que faz. Ó. Presta atenção nessa área aqui, ó. Olha, tá vendo como ele tira o escuro? Então isso aqui ajuda bastante. Eu vou tirar aqui, ó. E vamos dar sequência à edição. Vamos arrumar o cabelo, que eu tenho certeza que é a maior dificuldade do pessoal. Depois também da harmonização de cores. Vou criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt E, e venho aqui, ó. Vou fazer uma seleção nesse cabelo dela. E vou pedir para o Photoshop gerar um cabelo novo aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Apesar que eu peguei uma área bem grande,
Mas vamos ver. Geralmente ele acerta. Eu nem escrevo nada demais. Eu só escrevo cabelo. No caso. E tem gente que escreve, crie não sei o que, crie o cabelo. Só que no meu caso eu escrevo só cabelo. Tá vendo que ele acabou removendo um pouquinho aqui? Mas poderia até passar, ó. Olha como ele fez os fios de cabelo aqui muito bem. Então, quando ele remover muito assim, você pode fazer de pouquinho, ó. Vamos pegar aqui só essa parte. E aí você pede ele para gerar. Olha só como já melhorou aqui, ó. Tá vendo? Então é muito... Olha isso aqui, olha. Como que eu ia fazer isso antes dessa inteligência? Né? Não tinha como. Vamos tentar mais essa partezinha aqui, ó. Ver o que que ele faz. Pode ser que ele até preencha aqui, ó. Isso tudo também vai depender de como você faz a seleção. Às vezes você faz a seleção errado e ele não consegue entender. Talvez aqui ele consiga. Talvez ele não preencha, talvez ele faça a curva, onde está fazendo a ondulação aqui, ó. Olha só. Incrível. Olha, incrível. Olha a diferença. Tá vendo? Olha aqui, ó. Então, ele dá 3 opções, você pode escolher qual que ficou melhor. Então não tem mais dificuldade para fazer isso. Beleza. Vamos supor que já esteja tudo certo. Você faz ali, vai vendo na sua imagem. Eu não vou fazer aqui, ó. Já tem um resultado aqui, tá bom? E aí eu faria a mesma coisa. Levo para o Camera Raw, aplico um preset. Ó, a galera pergunta que se eu tenho preset para utilizar, não sei, num momento tal, em outro momento. Eu uso minha coleção de preset para todos os momentos. Tá vendo que aqui tá ficando bem forte? Mas é exatamente porque a imagem já tem uma certa edição. Mas olha como essa daqui ficou legal. Olha a diferença. Olha, entendeu? E aí eu percebo que tem um azulado aqui, né? Tem um azulado, os brancos estão azuis. Então eu posso vir aqui, ó, e ver onde é que está acontecendo isso, ó. Geralmente é por aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Consegui tirar ali já, ó, de boa. Então eu apliquei o preset, fiz o ajuste, olha a diferença. Pronto, pessoal. É exatamente isso que eu faço. E aí recentemente eu criei umas actions onde eu tento facilitar esse processo. Por exemplo, eu vou dar o play nessa técnica 1 e vocês vão ver o que vai acontecer. Dei o play, ele vai pedir para eu localizar a imagem que eu quero utilizar. Eu vou localizar a imagem. Vou selecionar essa aqui que tem a casinha. Vou posicionar do tamanho da imagem. Vou até crescer ela mais, que é para me ver um pouquinho mais a casinha aqui do lado. Tá bom? E aí eu dei o Enter e olha a mágica que aconteceu. Tá vendo? Depois que eu dei o Enter, ele fez todo o processo que eu fiz. Ele fez automaticamente. Vai funcionar em toda foto? Não. Mas na hora que funciona, olha só, isso pode adiantar parte do seu trabalho. Entendeu? Ele fez a seleção, duplicou a imagem, fez a técnica lá que eu ensino. Tá aqui, ó. A opacidade está em 14, você pode aumentar, pode diminuir, e aí você controla conforme você queira. Entendeu? Então isso aqui ajuda demais, demais mesmo. E aí tem a outra técnica, que ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Talvez não utilize a parte de duplicar, entendeu? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ó, deu Enter e ele continua fazendo, ó. Fez a mesma coisa. Aqui ele está utilizando só o processo de mesclagem, não duplicou a imagem e fez aquele processo onde eu faço o degradê das cores aqui, ó. E ele fica bem suave lá no fundo, olha só. Entendeu? E aí tem a outra técnica. A técnica 3 combina exatamente como eu mostrei na edição. Ela vai combinar
aquele processo de duplicar a imagem com aquele processo de degradê que eu fiz da imagem. Vamos ver aqui. Tá vendo? Aqui, ó, como a imagem tem a propriedade aqui, ó, no degradê. Tá vendo? Então ele fez isso e também duplicou a imagem. Olha só que legal. E aí tem... Ah, essa daqui é boa. Essa 3 é exatamente para esse tipo de edição aqui, ó. Vou dar o play nela aqui. Ele vai pedir para eu localizar a imagem. Eu vou localizar. É para a gente ver como é que fica. Deixei do tamanho da imagem. Preste atenção para deixar do tamanho da imagem. E ele vai fazer a mágica aqui, ó. Tá vendo? O que ele fez? Ele fez aquele processo, ó. Duplica a imagem. Remove o fundo. Ó, removeu o fundo. Colocou a nova textura, né? O novo cenário. E tá aqui embaixo. E aí você continua. O que você vai fazer agora? Vai ver como é que tá o cabelo. Vai fazer aquela mesma edição que eu fiz, né? Para corrigir o cabelo. Pedir o Photoshop para corrigir. Depois vai levar no Camera Raw. Vai aplicar algum efeito que você queira. Vai fazer a ambientação. Entendeu? Então são... Essas actions eu fiz exatamente para a galera que tem o pack de backdrops, para agilizar ali. Então, como vocês viram, realmente agiliza e funciona muito bem. Seguinte, então, para todos vocês que ficaram até o final, que assistiram a aula aqui até o final, eu vou deixar aqui um bônus para vocês. Vou deixar um link para um grupo no WhatsApp, onde eu vou entregar para vocês 3 backdrops, tá bom? Vou selecionar 3 e vou entregar de graça para vocês experimentarem nas fotos de vocês. Além dos backdrops, eu também vou entregar essa action, essa primeira action, tá bom? Que é aquela que faz o processo de aplicação, né? Que ele duplica a imagem e faz aquele processo que eu mostrei para vocês aqui na aula. Entrem no grupo lá que eu vou disponibilizar os arquivos, tá bom? E aí como que vai funcionar? Vocês vão entrar lá no grupo, eu vou aguardar, vou pedir que vocês aguardem um tempinho, não vou mandar mensagem de nada, vai ser um grupo silencioso, ninguém vai mandar mensagem, só vou aguardar um tempinho para chegar mais gente e aí eu disponibilizo os arquivos, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Vou aproveitar também, vou deixar o link dos backdrops para vocês conhecerem o pack de backdrops na descrição. Entra lá na página, dá uma olhada em todos os benefícios que você pode ter e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!